Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E o nosso tema de hoje é os direitos da pessoa com deficiência. Para conversar sobre isso está remotamente conosco a ex-presidente, quase ex-presidente, há 4 anos já no Conselho, a Bianca Reimão Corraladas. Bianca, seja sempre bem-vinda a essa casa que também é sua, né? Já há muito tempo que a gente se conhece. Sim, obrigada pelo convite e sempre pela oportunidade, né? Findar minha gestão e com chave de ouro, porque eu sei que essa casa sempre abriu as portas durante esses 4 anos. E com certeza, e há pouquíssimo tempo, agora durante o mês de agosto, no finalzinho já do mês de agosto, você esteve aqui na Câmara de Vereadores, usou a tribuna para falar um pouquinho, né, de como é que foram esses 4 anos de presidência, né, à frente da presidência do Conselho. E achei muito interessante um ponto que você destacou durante a tua fala. Você disse assim que as pessoas com deficiência hoje já não podem mais ser consideradas minoria. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com um número muito alto de pessoas com deficiência, né? A gente tem o último IBGE, há 10 anos atrás, onde 45 milhões de pessoas tinham deficiência em nosso país. É um país que muitas pessoas se tornam deficientes, né? O Brasil, cerca de 10 mil pessoas se tornam deficientes por mês. Então, a gente não fala mais de uma minoria. E partindo do princípio que a gente também tem um país onde 60% das pessoas que têm deficiência adquiriram essa deficiência, todo mundo um dia pode se tornar deficiente. Então, a Isso, gente isso você diz tanto por doença, por acidentes e tudo mais, quer dizer, não apenas aquelas deficiências que já são congênitas, como no caso, por exemplo, às vezes de uma cegueira, às vezes da surdez, mas a deficiência física, você não ter dificuldade de locomoção, tudo isso são coisas bem adquiridas, né? todos os tipos de deficiência, na verdade, elas podem ser congênitas, né? O bebê já nasce por alguma questão genética, algum problema no parto, mas as outras deficiências, elas também são adquiridas. E isso pode ser também com a idade, com certeza, acidentes, derrames, armas, afogamento, algum câncer, alguma outra doença que pode proporcionar que a pessoa se torne deficiente. Então, eu sempre falo, né? Eu não tenho deficiência, estou na luta, porque eu acho que a deficiência é um movimento de todos, não é de uma minoria. Essa questão, você falou, não é mais uma minoria, e nunca deveria ter sido colocado como minoria, porque a população, as pessoas, elas são diferentes, mas elas são, a cidade, as cidades, a vida tem que ser para todos, né? A deficiência, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Então, nós não somos preparados, não nascemos com olhar inclusivo e para acessibilidade. Então, a gente sempre tem um discurso muito bonito sobre diversidade, sobre inclusão, mas tudo aquilo que é diverso para a gente nos causa estranheza. Então, a gente não foi acostumado, educado a lidar com o outro que é diverso. Então, por isso que nós estamos em 2021, precisamos falar de inclusão, de direito à acessibilidade. E um dos principais órgãos aqui do município é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que luta exatamente para que isso, para que haja essa acessibilidade, para que a cidade seja realmente receptiva e condicione bem a vida de todos, né? O Conselho ele tem um papel fundamental, que é de controle social das políticas públicas. E a gente sabe que as políticas públicas elas estão inseridas no contexto público, né? Então, ter conselheiros governamentais e não governamentais enriquece muito. Eles trazem essa demanda para o conselho, né? Em todos os aspectos daquilo que precisa ser realizado. A acessibilidade, como a gente não lidou com ela por muito tempo, a gente não tem um olhar sobre ela. Então, não é só uma rampa, não é só uma rua, são muitas questões envolvidas, é muito complexo. Então, ter a Secretaria de Educação, Assistência, Habitação, Segurança Pública, Saúde, Esporte dentro de um conselho facilita muito que essas políticas públicas sejam eficazes, né, para as pessoas com deficiência.
claro que foram muitas lutas, você falava agora há pouco para a gente ainda em off, né, antes da gente começar a gravação, que você está há 4 anos na presidência, porém está muito mais no Conselho. Eu acho que desde que praticamente começou o Conselho aqui em Itajaí, você faz parte, você é conselheira. Então, a minha pergunta agora é um pouco mais pessoal. E agora? Assim que findar essa tua presidência, que provavelmente será nessa semana, o que faz a Bianca? Ela continua conselheira? A mosquinha do conselho mordeu de vez e não vai sair? Eu sou assistente social, né, Elisa? Eu preciso estar muvucando em algum lugar, né? Assim, o tema deficiência, ele sempre teve na minha vida, desde que eu me formei, eu tenho pessoa com deficiência na família. Então, é uma causa minha, de luta. Estar no conselho na presidência fez parte da minha vida. Eu trabalho num programa de inclusão na Univale, com certeza, né, eu vou continuar como conselheira, e foi um trabalho muito bonito, muito árduo, né? Não tem como deixar na mão para as pessoas. A gente vai fazer essa transição, eu vou estar junto com a nova gestão, vou sim ser conselheira, mas é um novo ciclo que encerra, né? Outras pessoas também precisam passar por essa experiência. Vocês têm alguma norma, por exemplo, assim, de alternância? Você é representante, no caso, da sociedade civil organizada, né? Vai ter agora alguma representação que vai ser direta do governo ou vocês não têm esse tipo de alternância? Sempre a presidência tem que recair sobre uma pessoa que seja representante da sociedade civil, ou não? É porque tem alguns conselhos que funcionam dessa forma, né? A nossa legislação não prevê essa alteração. A única coisa que, quando a gente compõe a mesa, a gente solicita que seja, são 4 pessoas, né? O presidente, o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário, que seja alternado ali. Se o presidente for, né, governamental, que sejam 2 do governo e 2 sociedade civil compondo a diretoria. Para ficar equilibrado exatamente nessa questão das decisões, né? E assim, você também destacou na tribuna, né, a gente falando agora um pouco mais a respeito do conselho mesmo, que seria necessário que o executivo encaminhe aqui para a Câmara um projeto, enfim, melhorando a lei que regula o regulamento do Comadef. O que está precisando modernizar nessa lei? Por que é necessário que se faça essa adequação? Nós estamos subsidiados no Conselho pela legislação dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, o Conselho é um espaço autônomo, só que por lei ele tem que estar vinculado a alguma pasta, né? E nós temos algumas dificuldades em relação à demanda da assistência social, com o Conselho de Assistência, que já também tem muito trabalho, outros conselhos que estão lá. Então, a sugestão desse conselho é que essa lei seja alternada para que a Secretaria de Promoção da Cidadania possa subsidiar esse conselho, já que eles também trabalham com guarda-chuva maior, que são os direitos humanos, né, a qual a pessoa com deficiência está lá inserida. Eu acho que nesse momento, essa secretaria tem muito mais perna para nos subsidiar. Um outro aspecto que é importante também, a discussão que seja implementada essa lei, é a criação de um fundo. Né? A gente fez um trabalho muito bonito, Elis, mas a gente não tem dinheiro. Então, que a gente tivesse um fundo, né, para poder organizar as atividades que o Conselho faz, as formações, as conferências, e isso não prevê a nossa legislação. Hoje existe o Fundo Municipal de Saúde, existe o Fundo da Assistência Social, mas não existe nenhum fundo, existe o fundo também para criança e adolescente, se eu não me engano, e a pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência não tem nenhum, né, não tem como se custear as atividades que precisam ser feitas. Eu particularmente, Bianca, eu acho que um conselho ele não tem que subsidiar a política pública. As atividades, as políticas, os atendimentos das organizações, eles têm que ser. A pessoa com deficiência, ela perpassa por todas as pastas. Ele está na saúde, ele está na assistência, ele está na educação. Então, são essas secretarias que têm que custear as atividades. O fundo que eu me refiro é mais uma questão administrativa. São 4 anos de trabalho, a gente usando o nosso carro, nossos espaços, café, papel, material, palestrante. São essas questões administrativas que eu digo, porque eu acho que
as secretarias do poder público têm que custear essas políticas públicas. Entendo. Então, no caso, seria mais para ajudar realmente a que o conselho não precisasse ficar tanto pedindo, toda vez pedir para alguma secretaria, para outra secretaria, coisas, por exemplo, para fazer um congresso, uma conferência. Eu tenho a sorte de trabalhar na Univale, né? Eu estou dentro da Universidade do Vale do Itajaí, que me respaldou todo esse período. Então, espaço para as reuniões do conselho, que tem que ser um espaço acessível, né? A gente tem cadeirante, gente que utiliza cão-guia, então tem que ser um espaço adequado, acessível, tem que ter um café, material de escritório. A Univale me respaldou nesse período todo, né? Mas eu estava como presidente, então é importante que essa gestão entenda que uma secretaria tem que fazer esse papel. Com certeza, Bianca. Bianca, a gente está já com o nosso período do primeiro bloco meio estouradinho. Daqui um pouco a gente continua conversando com a Bianca Reimão sobre os direitos da pessoa com deficiência. Até já! Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Bianca Reimão. Bianca, nós falávamos agora há pouco, né, da tua atuação, quer dizer, são 4 anos à frente do Conselho na presidência, e nesse período todo vocês com certeza fizeram muitas coisas, e um dos fatos marcantes foi a participação de vocês junto, até na organização e dizendo realmente qual era a necessidade de adaptação desses eventos. Por exemplo, Marejada e a Regata de Volta ao Mundo, que já aconteceu aqui em Itajaí várias vezes e agora parece que vai voltar, né? Não sei agora com a pandemia como é que ficou essa questão da regata. Mas, enfim, até então, todas as que aconteceram aqui, vocês estavam juntos, inclusive ganharam um prêmio, né, se eu não me engano, foi de evento inclusivo. Como é que foi isso? Nós, nesse período que eu estou à frente do Conselho, a gente implantou 2 comissões bem importantes, que é a Comissão de Denúncia e a Comissão de Acessibilidade e Monitoramento. Essa comissão, ela nos deu oportunidade de ter espaços em várias esferas do governo para contribuir com a acessibilidade. Então, quando a prefeitura lançava algo, a gente meio que cutucava, olha, esse convite não está acessível, enfim. E a Secretaria de Turismo foi uma secretaria, assim, eles não têm cadeira no conselho, mas eles abraçaram a pauta da marejada inclusiva, que foi um sucesso, né? Na primeira reunião, eles acharam que a gente tinha que adaptar banheiros apenas. E isso fez com que abrisse a mente deles o quanto que era importante. Então, assim, a gente fez desde orientação a restaurante, orientação aos parques, a cardápio, onde os cegos poderiam ter autonomia para escolher a sua comida, enfim, a gente fez com que eles pensassem todas as formas de acessibilidade. E foi tudo aceito. Todos os espaços, a comissão era chamada, desde a primeira rampa, que foi ali de carro, até a gente orientar os restaurantes. Então, deu certo porque a prefeitura abraçou essa causa. Porque é senso comum e, às vezes, algum ou outro governante, alguém que está numa pasta tendo que organizar um evento, não se atenta para que, dentro do espectro das deficiências, eles existem, são múltiplas. Ela não é só o cadeirante, só aquele com dificuldade de locomoção que ele precisa do acesso. Todos os outros tipos de deficiência precisam ser incluídos também, né? E o entendimento da acessibilidade, porque às vezes eu sou engenheiro, eu faço uma rampa, mas eu não me atento. Os banheiros da marejada, eles fizeram todos. Quando a gente foi visitar, porque nas comissões, por eu não ter deficiência, eu não falo pelas pessoas com deficiência, né? Eu luto pela causa, mas eu não tenho. Então, quando a gente faz a visita, vai um cego, vai um cadeirante, porque eles vivenciam. Quando a gente percebeu, a cadeira de roda entrava no banheiro, mas a pessoa tinha que levantar para fechar a porta. Então não tinha como. Assim, como é que o cadeirante ia sair da privada? Então são detalhes que quem vivencia a deficiência, por isso que é tão difícil você ter um olhar acessível, porque são muitos detalhes, é muito complexo.
E assim, esse tu nos citou foi um exemplo bem claro, né, disso, de que do tanto que é importante você chamar aquelas pessoas que entendem, que passam por essas necessidades, por essas especificidades, para estarem juntos na organização das coisas. Mas isso também passa um pouco pela cidade em geral. Por exemplo, o trânsito de Itajaí está mudando, todo dia tem uma novidade, digamos assim. Não é só o trânsito, vai mudar a calçada, vai mudar o acesso que tinha antes e não tem. Então, e isso também, vocês também estão imbuídos nessas outras, como comissão, nesse tipo de planejamento da cidade? A gente não dá conta de tudo, né? Porque se a gente for trabalhar com acessibilidade, a gente vê que as nossas calçadas não são acessíveis, o nosso bairro. Mas a Comissão de Habitação, né, Desenvolvimento Urbano agora, a gente tem uma conselheira que nos auxiliou muito. Ela é a presidente dessa Comissão de Acessibilidade. Ela é uma arquiteta, ela tem um olhar muito amplo. Então, nessas mudanças na cidade, a gente foi chamado. Em alguns momentos, tiveram que recuar e reconstruir ali. A igreja da Matriz todinha foi feita, o espaço ali, quando os cegos foram passar, as pessoas com cadeira de roda também não estava acessível. Então, às vezes é um degrau, é uma rampinha, 1 centímetro que faz a diferença. Mas a prefeitura, sim, a secretaria nos chamou e toda essa mudança que está sendo feita foi com a aprovação do conselho. Que bom, porque na verdade, assim, vocês são um conselho opinativo, consultivo, mas não deliberativo, né? Vocês não têm como definir, isso vai ter que ser feito, mas vocês podem sugerir ao poder público. A gente pode criar algumas resoluções, né? Mas tem coisas que não tem como. Precisa de verba, né? Para fazer qualquer processo de mudança, de acessibilidade, de alteração do espaço, precisa de dinheiro. Então, a gente tem que ficar, o nosso papel é ficar incomodando, né? Olha, nós estamos aqui, isso é importante. Muitas vezes as pessoas não fazem, nos ignoram, que a gente tem que entrar com processo judicial. Outras vezes falam, desculpa, a gente não tinha esse entendimento, né? A gente não conviveu com pessoas com deficiência. A gente vai fazer o que for possível, nos orientem. E a gente faz essa orientação. No caso, assim, eu lembro que você falou também na tribuna aqui, quando esteve aqui dando esse seu, digamos assim, prestar contas, né, do que foi feito nesses 4 anos, que você falou das dificuldades que se tem não apenas para o morador daqui, mas para quem vem aqui a turismo e que tem deficiência, que são pessoas com deficiência. Quais são as principais dificuldades que vocês encontraram nesse levantamento feito? Você inclusive chegou a dizer que a nossa rodoviária aqui é uma das menos acessíveis que existem aqui no estado, né? E quando eu falo isso, as pessoas não imaginam que a acessibilidade passa de uma rodoviária, também passa por como eu compro uma passagem. Como eu sou orientado quando eu entro numa rodoviária, se eu sou deficiente auditivo, se eu sou cego, não tem um piso tátil. Então, assim, as pessoas com deficiência, elas têm independência e autonomia para fazer o que elas querem, precisa ter acessibilidade. A Comissão de Acessibilidade visitou a rodoviária, nós fizemos um relatório, acho que tem umas 5 páginas, de todas as alterações. E são coisas básicas, a rodoviária ela não tem pintado na frente ali um espaço para a pessoa com deficiência estacionar seu carro, que é pintar a rua, entende? Então, assim, as pessoas têm na cabeça... Estabelecer um local que já tem por norma que ele tem que existir, mas ninguém pintou. Não, então assim, tem na cabeça que a acessibilidade custa muito dinheiro, que tem que derrubar a rodoviária, fazer outra. Não, né? A gente está aqui, nos chamem, a gente dá as dicas do que precisa ser feito. Nenhuma pessoa com deficiência tem casas com elevador, com um intérprete de Libras 24 horas, mas são adaptações razoáveis que a lei garante, que é o mínimo, as pessoas consomem, né? Chega de achar que pessoas com deficiência não consomem, não passeiam, não saem de casa. E com relação às nossas praias, que agora daqui um pouco termina esse inverninho aí, né? Estamos entrando na primavera e vai voltar o verão e a gente recebe muito turista aqui também, né? As nossas praias são lindíssimas, mas elas são acessíveis?
Nós fizemos esse trabalho, Atalaia, Cabeçudas, levamos pessoas com deficiência visual, com cão-guia, com cadeira de roda, todos esses espaços que não eram acessíveis, a gente pediu alteração. Nós pedimos alteração naquelas placas que tem em frente à praia, dizendo aqui é o Bico de Papagaio, por exemplo, né, no caminho ali de Cabeçudas. Foi construído por causa disso. A pessoa cega, chega um turista, ele vai ver uma placa ali que não está em braille, não tem um QR Code para ele colocar no celular e saber o que é aquilo. Se ele quer visitar uma praia mais distante, ele não vai porque ele não sabe que existe. Então, a prefeitura também organizou todo, por meio, né, da Secretaria de Habitação e Turismo, em parceria, porque a acessibilidade não é só a cadeira de roda. Se você entra no site da prefeitura, é acessível para o turista saber, o cego, onde ele vai, né? O Conselho fez uma formação com toda a região da ANFRA, com todas as secretarias de turismo sobre isso. Foi bem legal. Hotel, né, também, que às vezes não são acessíveis, isso parte do princípio também que as pessoas vão vir, vão ficar hospedadas em algum lugar, né? Sim. E assim, você falou que em questão de políticas públicas mesmo, daí isso tem que virar uma política pública de já pensar na questão da acessibilidade em todos os sentidos, desde o princípio do planejamento de qualquer coisa que se vai fazer na cidade? Olha, Elisa, eu vou falar que eu amo lutar por essa causa, mas eu estou cansada, porque assim, ó, a acessibilidade, ela é lei. A LBI trouxe como lei. Então, não precisa esperar a fulana de tal daquele conselho vir aqui para me orientar. As pessoas têm que começar a estudar, as pessoas têm que começar a oferecer serviços acessíveis. Ah, eu não sabia. Não sabia, desculpa, vai começar a estudar. Ah, é porque não tem intérprete de Libras, eu não garanto um atendimento acessível. Ah, eu não sabia. Não tem mais essa desculpa. A acessibilidade é lei. Bianca, o tema está muito bom, mas a gente tem que fazer outro pequeno intervalo e daqui um pouquinho a gente volta aqui falando mais sobre os direitos da pessoa com deficiência. Até já. Voltamos com o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje fala sobre os direitos das pessoas com deficiência, com a Bianca Reimão, presidente do Conselho. Bianca, o tema ele é sempre espinhoso, né? Você falava assim, ainda no segundo bloco, no final do segundo bloco, as pessoas precisam, principalmente aqueles que estão no poder público, eles precisam conhecer a legislação, precisam estudar, mas a maior parte das pessoas também ainda existe muito preconceito, apesar de tudo que se tem exposto às tentativas, às políticas para que seja a sociedade cada vez mais inclusiva. Você acha que nós estamos nesse caminho ou está havendo algum retrocesso? Olha, eu sempre digo que a inclusão ela vem da questão emocional ao jurídico. É lei, não tem o que discutir. Querendo ou não, gostando ou não da presença, a inclusão é lei. Por que ela vem do aspecto emocional? Pessoas que não viveram com pessoas com deficiência, muitas vezes não querem lidar com a deficiência porque não querem lidar com o diferente. Se sentem insegura, né? Eu sempre dou esse exemplo. Ah, entrou um cego no ônibus. Meu Deus, eu nunca vi um cego. Eu posso falar com ele, eu tenho que tocar no corpo dele, eu converso com ele, ele consegue, ele não consegue. O preconceito, muitas vezes, ele não é maldade, ele é falta de convivência. Só que, às vezes, a gente não tem mais tempo para ficar esperando as pessoas conviverem, porque muitos anos essas pessoas foram proibidas de viverem, né? O movimento histórico da pessoa com deficiência parte do princípio que, no começo, essas pessoas, os pais poderiam matar as crianças que nasciam com deficiência. Ainda, então, infelizmente, em alguns países, isso ainda, né, acontece. É um peso que carrega essa história. Então, hoje a gente, às vezes, acha que deficiência vem junto com incapacidade, porque a gente está amarrado naquela parte da história. Algumas pessoas realmente retrocedem, mas também é um movimento que vem do país de retrocesso em várias coisas. Então, quando você tem um governo que o ministro da Educação fala que crianças com deficiência atrapalham em sala de aula,
você faz com que essas pessoas que tiveram essa infância sem contato com crianças com deficiência vão lá na mente delas, naquela parte da história onde os que são incapazes, que não devem estar naquele espaço. Então, falas assim reforçam muito a segregação. Era exatamente o que eu ia te perguntar, porque hoje voltou exatamente por causa dessa fala estranha, né? Alguns dizem polêmica, eu prefiro dizer estranha, E eu digo criminosa, né? criminosa também, dele dizer que as crianças com deficiência atrapalham principalmente o desenvolvimento das demais, né? Eu acho que vem muito disso, dessa falta de convivência. Mas aí é que tá, se digamos que se torne lei ou uma política de Estado que as crianças tenham que necessariamente, as crianças com deficiência, serem colocadas em escolas exclusivas, né? Porque existe a escola até hoje, a escola hoje, ela é inclusiva, né? Ela tem que ser inserido. E existem algumas escolas que são especiais, mas que seriam para um tratamento acessório, um tratamento além daquele que é dado pela educação, que deveria ser, não deveria ser dado a educação ali. Só que antes era assim, e ele parece que querem voltar que isso aconteça novamente. Na opinião de vocês, a escola inclusiva, ela funcionou na medida em que, até para quebrar esse preconceito, para fazer com que essa convivência ela aconteça desde cedo, ela é boa, inclusive, para o aluno dito, entre aspas, normal? É a convivência. Se eu tenho uma pessoa que parte do princípio que diz que crianças com deficiência atrapalham em sala de aula, que ser humano que essa educação quer formar, privando o outro de lidar com o ser humano que tem uma deficiência. Então, eu vou criar cada vez mais seres humanos que são segregatórios. E escola inclusiva são dois termos que não precisavam estar junto, porque escola já parte do princípio que eu tenho que atender a todos. Quando eu trabalhava na PAI, a gente sempre orientava as mães: eu não vou porque ele não vai entender, ele não consegue. Tinha crianças na cadeira de roda. Mãe, parte do princípio que ninguém sabe até que ponto o outro entende. Ele tem o direito à convivência, ele tem o direito de estar naquele espaço. Ele tem o direito de tentar, Com certeza. e o outro tem o direito também de recebê-lo, né? Em 2015, a LBI ela trouxe o modelo social da deficiência, que a deficiência ela está no meio em que eu vivo, não necessariamente numa parte do meu corpo que falta. Então, se eu garanto a acessibilidade, aquela criança vai aprender tudo que uma criança sem deficiência aprende. E a criança sem deficiência vai aprender também coisas muito importantes, são aqueles valores humanos, né? Da convivência, da aceitação. Com certeza, aquele cara que vai respeitar a vaga no mercado quando estiver ali, né? Porque um dia aquela vaga pode ser dele também, né? Como a gente falou no começo, ninguém está livre de se tornar um deficiente. Mas eu crio um cara que tem uma empresa que vai atender pessoas com deficiência no trabalho, que vou respeitar a vaga, enfim. É um movimento muito que eu acho que não deve ser passado, porque o movimento da pessoa com deficiência está muito forte, né? Os conselhos em Santa Catarina são totalmente contra esse retrocesso. Você falou, né, que você trabalhou na PAI durante algum tempo. Existe você está sabendo de alguma deliberação, por exemplo, da Confederação das APAES? Não teve um movimento das próprias APAES nesse sentido de, não sei se por verba ou em relação a que foi feito esse movimento de pedir que voltassem àquela questão de escolas exclusivas para deficientes? São duas coisas que não dá para negar. Uma coisa é a criança ter o direito a uma escola, né? Outra coisa é acolher essas mães, né, desse movimento apaiano, que de certa forma elas ficam inseguras, Elis. Por quê? Porque não é toda escola que recebe. Ela está cansada de ir numa escola e é negado matrícula, ela está cansada de o filho ir para a escola quando tem passeio, ele tem que ir para casa, de não ter um professor, de não ter um livro adequado para o filho dela, de sofrer preconceito. Então, essa mãe foi em várias escolas. Chega um momento que ela quer proteger o seu filho, mas a gente não pode justificar a falta de educação adequada o direito dessas crianças. Então, uma coisa é a gente melhorar a educação
e outra coisa é a gente dizer, não funcionou, né? São coisas diferentes. Mas no teu entendimento já funcionou, já tivemos avanços, né? Já tivemos coisas bastante positivas a partir da escola inclusiva. Aqui em Itajaí mesmo nós temos, né, na rede municipal pelo menos, muitas escolas que que procuram pelo menos serem acessíveis a todo tipo de criança que ali tiver que ser matriculada. Quando eu falo que as pessoas têm que começar a aprender sobre acessibilidade, eu falo também não só de políticas públicas, eu falo da educação. O professor, ele também não aprendeu na universidade a lidar sobre a deficiência. Então, para ele, às vezes, uma criança com deficiência vai ser muito difícil, e não é. Então, a escola também, ela tem que parar assim, eu sou uma escola inclusiva, bababá. Eu sou uma escola. As crianças são diferentes, as pessoas são diferentes. Se eu trabalho com modelo universal, que tudo serve para todos, eu não fico me preocupando em adaptar ali, e mudar currículo, e mudar banheiro. A gente tem que ter um olhar inclusivo, gasta menos dinheiro e é muito mais favorável para todo mundo. Ia ser tão bom, né, se a humanidade, o Brasil, enfim, caminhasse para isso que você está falando, de ter um outro olhar, de ter um olhar que acolhe, né, que inclui já direto, sem precisar ficar tendo que isso ser por lei ou por, né, mas infelizmente existem alguns retrocessos e acho que o problema maior é quando isso atinge a legislação. Você acha que esse caminho dessa volta, digamos assim, parlamentar, algum projeto de lei no Congresso que passar, vocês vão fazer força para que isso não se concretize, né? Esse Com retrocesso. certeza. Uhum. Não, é um movimento muito grande no Brasil, né? A gente tem muitas instituições governamentais e não governamentais que a gente não vai permitir que isso aconteça. Que bom, que bom. E que bom te receber aqui com a gente, né? Ainda virtualmente, mas uma hora você vai estar aqui. Eu tenho certeza que ainda falando mais ainda sobre esse e outros temas. Obrigada, fico grata e emocionada, né? Encerrando a minha gestão aí com vocês, que acompanharam desde o começo. Obrigada por tudo. Seguimos na luta. É verdade. Muito obrigada a você, viu, Bianca? Esteja sempre muito bem-vinda aqui, não só à TV Câmara, mas à Câmara de Vereadores. Essa casa é tua também. A casa é do povo e é tua. Gratidão, obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue vendo a nossa programação pelo canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.